Saudações, pessoas. Sou o professor Lutero. Vamos resolver exercícios sobre classificação da matéria. Tá? Só para dar uma fortalecida em alguns conceitos fundamentais, certo? Então, para classificar a matéria, né, a gente parte de suas características fundamentais, ou seja, de suas propriedades específicas, né? Assim a gente consegue diferenciar um material de outro material, tá? Para química, física, a gente tende a utilizar propriedades mensuráveis, tá? Para conseguir fazer diferenciações mais específicas, mais palpáveis. Uma dessas é a temperatura, né? Uma dessas características é a temperatura que eu preciso alcançar para que uma determinada substância mude de estado físico, né? Alcance seu ponto de fusão, que é a temperatura que a substância muda do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado sólido, ou que alcance seu ponto de ebulição, né? Que é a temperatura que a gente precisa alcançar para a substância mudar do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, tá? Diferentes substâncias possuem diferentes temperaturas onde ocorrem essas mudanças, né? E a gente pode usar essas temperaturas específicas para identificar uma determinada substância, tá? Então, o estado físico de uma substância em determinada temperatura é uma informação importante para a gente na determinação de que substância a gente está tratando, tá? Mais para frente a gente vai estudar sobre interações atômicas, né? Interações entre átomos, interações entre moléculas, e a gente percebe que diferentes tipos de ligações químicas, por exemplo, têm diferentes quantidades de forças envolvidas entre as substâncias que estão participando, né, dessas ligações. E aí a gente consegue ter uma previsão de qual vai ser, né, a faixa de temperatura que podem acontecer essas mudanças em função de uma ligação química específica. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício então. O ponto de fusão do ferro. O ferro é um metal, né? Metais tendem a ter pontos de fusão bem elevados, né? Metais, sais, tá? Então ligações metálicas, ligações iônicas têm pontos de fusão mais elevados, ou seja, tendem a ser sólidos em temperatura ambiente, né? Então o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. O ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Tá, aqui é só para a gente ter uma noção, né, interpretativa, tá? Em função do conhecimento do ponto de fusão, de ebulição de uma determinada substância, eu consigo prever se ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso a determinada temperatura, né? A gente geralmente trabalha nessa temperatura aqui, né, que é mais próximo do nosso dia a dia, né, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, né, menos que sejamos no Rio de Janeiro, 40 graus Celsius, tá? Mas o padrão geralmente é por aí, tá? E aí a gente consegue prever substâncias que estão sólidas nessa determinada temperatura, tá? Tem determinado tipo de interação. Mas vamos lá. Que informações eles deram pra gente do ferro? Eles falaram que o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Né? Ponto de fusão, que é o que eu chamo de PF, né? Posso determinar como PF, ponto de fusão. É onde acontece a mudança do estado sólido de uma substância para o estado líquido. Tá. E o ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a mudança do estado líquido de uma determinada substância para o estado gasoso, ou vice-versa, tá? Então, ponto de fusão, mudança do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, ponto de ebulição do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Tá. Como é que a gente usa essas informações então? Tá. Então, tem uma determinada temperatura, certo? Vou aquecendo essa substância dessa determinada temperatura até que eu alcance o ponto de fusão. Antes de eu alcançar esse ponto de fusão, eu sei que a minha substância está no estado sólido, né? Por quê? Porque eu só consigo transformar ela em líquido a partir do momento que eu esquente ela, ou seja, que eu aumente a agitação das partículas dessa substância, né? De modo que elas se desprendam. Então, elas só vão se desprender e passar para o estado líquido quando eu alcançar essa temperatura aqui, que é o ponto de fusão, tá? Até
até eu alcançar esse ponto de fusão, ou seja, todas as temperaturas menores que o ponto de fusão garantem que essa minha substância esteja no estado sólido. Alcancei o ponto de fusão. Qualquer temperatura maior do que o ponto de fusão, aí a substância pode estar ou no estado líquido ou no estado gasoso, né? Ela estará no estado líquido se essa temperatura estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Alcancei o ponto de ebulição. Qualquer temperatura maior do que a temperatura do ponto de ebulição, né, fará com que minha substância esteja no estado gasoso. Então a gente só precisa pensar aqui, né? Qual é o ponto de fusão nesse caso? Nesse caso, o ponto de fusão, 1530 graus Celsius. Então, qualquer temperatura menor do que essa, o ferro estará sólido. Entre 1530 graus Celsius e 2450 graus Celsius, a minha substância estará no estado líquido. Em qualquer temperatura maior do que 2450 graus Celsius, essa substância que é o ferro estará no estado gasoso. Tudo bem? Isso vale para quem? Para o ferro, uma coisa bem específica. Cada substância tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Por isso é uma propriedade específica, tá? Então, vamos lá. Dito isso, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é menor do que 1530. Então, não alcancei o ponto de fusão. Logo, nessa temperatura, o ferro está no estado sólido. 130 graus Celsius, temperatura mais elevada, né? Mas 130 ainda é menor do que 1530. Tá? Então, eu ainda não alcancei o ponto de fusão. Logo, o ferro aqui ainda está no estado sólido. 1459, nossa, muito mais elevado, né? Mas ainda assim, não alcancei 1530 graus Celsius. Ou seja, não alcancei o ponto de fusão. Logo, essa substância ainda não passou para o estado líquido. Ela permanece no estado sólido. 2235 graus Celsius. Opa, aqui eu já passei do meu ponto de fusão, né? Eu aumentei tanta temperatura que ela ultrapassou a temperatura do ponto de fusão. Então já aconteceu uma mudança de estado físico. Será que ultrapassou o ponto de ebulição? Opa, parece que não, né? Ponto de ebulição 2450 graus Celsius. Então aqui é uma temperatura maior do que a do ponto de fusão, ou seja, já fez a transformação do estado sólido para o estado líquido, mas menor do que a temperatura do ponto de ebulição, né? Então, ele ainda não fez essa transformação aqui específica do estado líquido para o gasoso. Logo, nessa temperatura, o ferro se encontra no estado líquido, tá? E 3002 graus Celsius. Opa, aqui eu ultrapassei a temperatura do ponto de fusão e a temperatura do ponto de ebulição. Logo, eu encontro aqui nessa faixa, né? Logo, nessa temperatura, o ferro se encontra no estado gasoso. Tudo bem? Só para dar uma análise inicial, para ver uma das formas que a gente pode usar pontos de ebulição e ponto de fusão para diferentes substâncias. Tá bom? Vamos lá. Para finalizar, a gente faz esse 2 aqui agora, certo? Aqui a gente vai tratar já do conceito de substância, né? Que a gente pode chamar de substância pura também, e misturas. Então, abaixo temos 4 sistemas formados por 3 tipos diferentes de átomos, representados por bolinhas de cores diferentes. Responda as perguntas abaixo, referentes à classificação de cada um dos sistemas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos passar uma informação fundamental aqui para a gente enfrentar esse exercício de forma mais tranquila. Quando eu estava passando esse conteúdo aqui, né, eu falei que a gente tem uma certa representação na química, tá? A gente considera que a menor parte da matéria, a parte mais fundamental da matéria, se chama átomo, tá? Seria onde começa a matéria de uma forma direta. Claro que existem subpartículas, mas a gente começa o estudo da matéria identificando os tipos de átomos, tá? Então vamos considerar o átomo como a menor parte da matéria, certo? Tudo é feito de átomo. Ok. Esses átomos ficam se combinando e recombinando para formar essas substâncias que a gente tem falado, tá? Durante a aula e ali em cima. Então, existem diferentes tipos de substâncias no universo, a gente separa essas substâncias, entende essas substâncias em função de suas propriedades específicas, né?
E depois descobre quais átomos fazem essas substâncias, certo? Então existem diferentes tipos de átomos. A esses diferentes tipos de átomos a gente dá um nome de elementos químicos. Então existem uma certa variedade de elementos químicos. Tá? E cada elemento químico é simbolizado por uma letra, né? Então você já deve ter visto por aí, por exemplo, H. O H representa o elemento químico hidrogênio. O O representa o elemento químico oxigênio. N representa o elemento químico nitrogênio, e assim sucessivamente. Os elementos químicos identificados, né, estão categorizados numa coisa chamada tabela periódica, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Esses átomos dificilmente ficam sozinhos. Tem alguns que ficam sozinhos, mas a maior parte deles se juntam, né? Naturalmente. Estão aí na natureza já juntos, formando substâncias. E aí as substâncias, né, são agrupamentos de átomos, mas são agrupamentos específicos, tá? A gente viu, né, como a gente representa esses agrupamentos. Então a gente representa esses agrupamentos, né, colocando quais elementos químicos fazem parte de uma determinada substância e quantos de cada elemento químico fazem parte de uma determinada substância. Claro que essa representação do exercício aqui é um pouco diferente, mas a gente vai dar uma olhada. É bem similar a essa que eu vou mostrar para vocês, só que nesse quesito eles representam cada elemento químico, né, com uma cor diferente de bolinha, mas são representações diferentes dos elementos químicos. Vamos lá então. Então, se eu quero representar a molécula de água, por exemplo, eu escrevo H2O. O que significa? Significa que a substância água, né, a molécula de água, essa substância tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Se eu quiser representar a amônia, eu coloco o nitrogênio, e coloco o hidrogênio nessa representação, né? NH3. Então, a amônia, essa substância que a gente chama de amônia, tem 3 átomos de hidrogênio e 1 átomo de nitrogênio. Então, a gente pode representar isso dessa forma, né? Ou pode representar com as bolinhas. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho 2 bolinhas iguais, então poderia ser uma coisa parecida com essa daqui. Eu tenho 2 átomos de oxigênio juntos, O2, 2 elementos químicos oxigênio, né? 2 átomos do elemento químico oxigênio, quando estão juntos, formam a molécula, a substância conhecida como gás oxigênio, tá? Então, quesito de representatividade, tá? De representação. Vamos lá, então. Vamos apagar isso aqui e vamos enfrentar o exercício, então. O que a gente quer? A gente quer identificar as classificações específicas, né? Então, a gente viu que as substâncias, né? Como é que a gente identifica as substâncias? Uma substância pura, né? Ou uma substância em si, pode ser representada por uma fórmula. Então, se eu consigo representar por uma fórmula, eu posso identificar isso como uma substância ou como uma substância pura. Beleza? Se eu não consigo representar por uma fórmula só, é uma mistura. Legal. As substâncias puras ou as substâncias, eu classifico em 2 grupos específicos, né? O grupo das substâncias puras ou das substâncias simples e o grupo das substâncias compostas. As substâncias simples possuem apenas um elemento químico em sua composição. Então, é um agrupamento de átomos iguais, por assim dizer, tá? Elementos químicos, né, iguais. E substâncias compostas, né, ou substâncias puras compostas, tem mais de um elemento químico em sua composição. Tudo bem? Acho que aqui a gente começa a conseguir enfrentar esse exercício. Quais são as substâncias simples? Então, substâncias simples são aquelas que têm apenas um elemento químico em sua composição, né? Parece que, primeiro, se é substância, tá? Eu posso pensar que está puro, tá? Então, o conceito de substância em si refere-se a uma coisa só. Então, eu posso falar uma substância pura, eu posso falar uma substância. Mas a palavra substância em si está se referindo a uma molécula, tá? Uma coisa só. Tudo bem? Então, substância pura teria certa redundância nessa construção, mas é importante colocar a palavra pura para entender de onde vem esse conceito, tá? Então, quais são substâncias simples? Bom, o único que eu vejo que só tem um elemento químico formando aqui é o que está aqui no 2, né? Então, aqui tem só uma substância,
né? Ó, e tem elementos químicos iguais, formando cada uma dessas substâncias. Ó, eu tenho 4 moléculas, né? Ou 4 substâncias que são iguais, né? E eu tenho o mesmo elemento químico, que seria a bolinha vermelha, formando aqui. Então aqui seria o 2. O 4 também teria uma substância simples, né? Só que é uma mistura, tá? É uma mistura dessa substância simples aqui com essa outra substância simples aqui, tá bom? Bom. B. Quais são as substâncias compostas? As substâncias compostas seriam aquelas que são feitas por mais de um elemento químico. Então, eu tenho agrupamento de bolinhas diferentes. Eu enxergo isso aqui, né? Eu tenho uma bolinha branca juntada com uma bolinha vermelha. Então, eu tenho esse elemento químico bolinha branca e esse elemento químico bolinha vermelha, fazendo esse agrupamento, tá? É puro, né? Eu consigo representar esse agrupamento aqui com uma forma. Qual seria a forma que eu colocaria? Essa forma, bolinha vermelha, bolinha branca. Aqui, bolinha vermelha, né? Se essa bolinha vermelha fosse oxigênio, por exemplo, que eu tinha falado, eu poderia representar isso aqui por O2, né? Aqui eu não consigo representar por uma forma. Por isso que isso aqui é uma substância pura, tá? Ou substância em si, tá? Mesma coisa aqui. Aqui seria, sei lá, NaCl, se fosse o caso, né? Um exemplo, por exemplo. Vamos lá, então. Então, esse um aqui me parece uma substância composta, né? Uma substância pura composta, tá? Substância composta. Então, o 1 é uma substância composta. Quais são misturas? Misturas, vamos ver. Então, as misturas eu tenho várias substâncias diferentes no mesmo lugar, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho mistura, né? Porque esse componente é diferente dessa substância, que é diferente dessa substância, que é diferente dessa, estão no mesmo lugar. Então, 3 é uma mistura. Mas o 4 também é uma mistura, né? Por quê? Porque eu tenho essa substância de bolinhas azuis e essa substância com 3 bolinhas vermelhas. E 4. Legal. Quantos componentes apresenta cada sistema? Tá, então vamos lá. O sistema 1. Quantos componentes eu tenho? Eu tenho uma substância só, tá? Uma substância só representada, que seria essa substância de bolinha branca e bolinha vermelha. Então eu tenho uma substância e cada substância dessas tem 2 componentes, né? 2 elementos. Quais são esses elementos? Quais são esses componentes? A bolinha branca e a bolinha vermelha. No 2, eu tenho uma substância, que é a substância de 2 bolinhas vermelhas juntas. Substância. E eu tenho quantos componentes aqui? Só um, né? Que é a bolinha vermelha. Um elemento, um componente. Legal. 3. No 3, eu já tenho 1, 2, 3. 3 substâncias, né? Por que só 3? Porque essa daqui e essa daqui são a mesma substância, tá? Então, eu tenho essa substância representada dessa forma. Eu tenho mais de uma dela, mas é a mesma substância. E eu tenho essa substância só com bolinhas vermelhas e essa substância aqui com bolinhas vermelhas e bolinha branca, tá? Então, eu tenho 3 substâncias. E quantos elementos tem aqui dentro? Quantos componentes fazem parte do geral? 2, né? Por quê? Porque eu só tenho bolinhas vermelhas e bolinhas brancas. Então, 2 elementos ou 2 componentes. E para finalizar, o 4, sem espaço, sempre com bagunça. Eu tenho 2 substâncias, né? 2 substâncias. Essa substância com 2 bolinhas azuis e essa substância com 3 bolinhas vermelhas. E eu tenho 2 elementos também, né? Ou 2 componentes, tá? Quais? A bolinha vermelha e a bolinha azul. Legal. Bom, vamos dar continuidade então.
D. Quantos componentes tem cada sistema? É isso. Então, o sistema 1 tem 2 elementos, 2 componentes. O sistema 2 tem um elemento, né? Ou seja, um componente. O sistema 3, 2 elementos, ou seja, 2 componentes. No sistema 4, 2 elementos, 2 componentes. E aí, no caso de sistemas com mais de um componente, quantos componentes são substâncias simples e quantos componentes são substâncias compostas? Parece que aqui ele se refere aos componentes, né? No quesito em função de substâncias em si, tá? Então, para componentes desse exercício aqui, a gente coloca a quantidade de substâncias. Interpretativo em função da letra E. 3 substâncias, 2 substâncias. Legal. 2 elementos químicos, 1 elemento químico, 2, legal. No caso de sistemas com mais de um componente, ou seja, com mais de uma substância, quais são esses componentes? O 3 e o 4, que são os que têm mais de uma substância. Quantos componentes são substâncias simples e quantos são substâncias compostas? Vamos lá. Substâncias simples são quais? São aquelas que são compostas por apenas um elemento químico. Substâncias compostas são aquelas que são montadas por mais de um elemento químico. Então, vamos começar pelo 3. No 3, então, eu tenho 3 substâncias diferentes, ou 3 componentes. Componentes, ele se refere a substâncias nesse caso, então. Como eu tenho 3 componentes, quais são esses componentes? Bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha branca, bolinha vermelha, vermelha, vermelha e bolinha branca. Tá, então, quantos componentes são substâncias simples? Só um. Né? Um componente é substância simples. Simples. E na 3? Quer dizer, e as compostas? Os outros são compostas. Então, eu tenho 2 substâncias diferentes compostas, né? Essa substância é igual a essa, tá? Então, eu tenho 2 substâncias diferentes compostas ou 3 moléculas compostas, tá? Então, eu tenho 2 substâncias compostas. Se eu for pensar em quantidade, 3 moléculas compostas. No caso do 4, eu quero saber quantos componentes são simples, porque eu só tenho substância simples, né? Então, eu posso falar que eu tenho, no 4, uma substância simples azulzinha e uma substância simples vermelhinha. Então, eu poderia colocar como 2 substâncias simples. Duas substâncias simples. Ou eu posso falar que eu tenho 4 moléculas, pensando na quantidade de moléculas que tem aqui dentro, né? Simples. Ok? Então, é isso aí. Na próxima aula, que é a aula de conteúdo, eu vou tratar dos gráficos e aí a gente vai fazer esse exercício aqui de baixo na aula de exercícios, tá bom? Seria um exercício sobre mudança de fases, né? Representação gráfica de mudança de fases. Tchau, tchau.